Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Mamãe, eu transferi R$ 1.000 pro papai, usando seu cartão, disse Theo com naturalidade, balançando a sacola com pão e leite. Nádia quase deixou a bolsa cair das mãos. Pro seu pai? Theo, nós já falamos sobre isso, lembra? Seu pai faleceu. Eu sei, mas, mãe, eu juro que vi ele. Ele disse que não tinha dinheiro nem para comer, e eu fiquei com pena. Por isso mandei. De repente, os olhos do menino brilharam ao ver um carro passando. Olha aquele carro. Eu fiz um igualzinho de massinha outro dia. É fabricado no Japão. Sabe como ele se chama? Enquanto Theo se empolgava falando sobre carros, sua verdadeira paixão, Nádia tentava manter a conversa, mas por dentro estava tomada por uma confusão de pensamentos. Será que ele tinha inventado tudo aquilo? Mas já tinha 10 anos. Sabia que não se brincava com um assunto tão sério. Ou será que estava sentindo tanta falta do pai a ponto de confundir outro homem com ele? Mesmo assim, os dois nunca tiveram uma relação realmente afetuosa, como uma família de verdade. De qualquer forma, só de ouvir o nome de Igor, Nádia sentiu um arrepio, como se uma onda fria tivesse passado por dentro dela. E aquilo deixou um peso estranho em seu peito. Mais tarde, naquela noite, ela voltou ao assunto. Theo, lembra do que você falou hoje? Que tinha mandado dinheiro pro seu pai? Lembro, respondeu o menino com convicção, enquanto colocava os livros na mochila. Mas, você viu ele mesmo? Juro que sim. E você não perguntou onde ele estava esse tempo todo? Por que não veio ver a gente? Perguntei. Ele disse que estava muito ocupado, mas prometeu que um dia ainda vai aparecer. Um calafrio percorreu o corpo de Nádia. Um medo estranho, quase sobrenatural, a paralisou. A ideia de um reencontro prometido por alguém que havia sido enterrado 6 meses antes, em um caixão, era tudo menos reconfortante. Ela havia conhecido Igor muitos anos antes. Na época, ele era o típico encrenqueiro do colégio, sempre sorridente, confiante, lhe trazia flores no intervalo e a levava para passear de moto. Como não se apaixonar? Depois da escola, ela entrou num curso técnico. Ele também tentou estudar. Moraram num alojamento estudantil, depois alugaram um pequeno apartamento na periferia. Trabalhavam duro, e então nasceu Theo. É claro que não era uma vida de sonhos. O dinheiro vivia curto. Sempre tentando juntar alguma coisa, ora para comprar uma máquina de lavar, ora para levar o filho ao parque de diversões. Mas, apesar de tudo, ainda eram uma família. E Nádia se esforçava para acreditar que aqueles tempos difíceis logo ficariam para trás, e que Igor, enfim, tomaria juízo e deixaria de viver de bicos. Na manhã seguinte, Theo se arrastava pela casa como sempre, tentando deitar de novo a cada minuto. Tomava o café da manhã sem entusiasmo e vestia a blusa de frio do avesso. Arrumar aquele menino para a escola era sempre uma missão. Filho, anda logo, pediu Nádia com paciência. E não esquece de colocar o dever de casa na mochila. Em outros tempos, ela teria soltado uma risadinha. Era impossível não achar graça naquele menino sonolento, todo atrapalhado. Dava vontade de dizer: que tal a gente não ir para lugar nenhum hoje? Dormimos até mais tarde, depois passeamos no parque e nos empanturramos de sorvete. E ele com certeza gritaria: oba! Correria pro quarto, se jogaria na cama e se esconderia debaixo das cobertas. Mas não. Não dava para se dar a esse luxo. Na fábrica de costura, o horário era rígido. Qualquer atraso resultava em advertência. E Theo também precisava ir à escola. Nádia lembrava bem de como o pai dele era na infância e adolescência, então fazia questão de não dar muita margem para a preguiça. Acompanhava os deveres de casa, apoiava o interesse do filho por massinha de modelar e por carros. Toma, disse ela, entregando-lhe algum dinheiro. É o suficiente para a alimentação da semana. Entrega certinho. E ainda sobra um pouquinho para comprar um salgado. Obrigado. Sorriu Theo. Mas será que eu não podia comprar massinha em vez disso? Não. Esse dinheiro é para comida. Se não, você fica fraco e como vai estudar? Na sexta a gente compra massinha, tá bom? Vai ser dia de pagamento. Tá bom, respondeu ele, já se despedindo. Até mais tarde, mãe. Vai com Deus. Ele correu em direção ao portão da escola,
depois para a escada. Antes de entrar, virou-se, acenou com a mão e desapareceu no meio de outras crianças. Nádia ficou parada por alguns segundos. Talvez devesse ter dito a ele para não conversar com o pai, caso o encontrasse de novo. Mas a frase simplesmente não saía. Como falar de Igor como se ainda estivesse vivo, se o atestado de óbito já estava guardado há meses na pasta de documentos? Ela se deu conta da hora e saiu apressada rumo ao ponto de ônibus. As portas já estavam se fechando quando Nádia chegou, ofegante. O próximo só passaria dali a 15 minutos, atraso certo. E com isso, já seriam 2 advertências no mês. Mais uma, e ela perderia o bônus salarial, que, por sinal, já estava mentalmente dividido entre contas e despesas. Por sorte, o motorista viu e parou. Ela agradeceu com um aceno e se apertou até conseguir um lugar junto à janela. Ali ficou, observando as ruas já tão familiares, o fluxo constante de carros e pedestres apressados. O dia amanheceu nublado e frio, como vinha acontecendo com frequência. Os sapatos de Theo estavam furados, a jaqueta apertada, com as mangas curtas, e o casaco de Nádia já contava 5 anos de uso. Ah, se ao menos ganhasse o suficiente para não viver mais passando necessidade. Ela estava quase chegando à portaria da fábrica quando teve um estalo. Claro! Se o filho tinha transferido dinheiro, aquilo devia estar registrado no histórico de transações. Por que não pensou nisso antes? As colegas a olharam surpresas, sem entender o motivo de ela ter parado de repente. Mas Nádia não se importou com ninguém ao redor e começou, aflita, a vasculhar o extrato no celular. Oi, chamou Márcia com sua voz animada. Já sem o filhote? Vamos logo, senão o senhor Pedro Silveira começa a resmungar de novo. Nádia forçou um sorriso e seguiu o fluxo dos trabalhadores. Passou pela portaria, trocou de roupa e foi direto para sua bancada. As mãos se moviam no automático, mas a cabeça estava longe. O que está acontecendo com você hoje? Perguntou Márcia, surpresa, quando a amiga respondeu outra coisa nada a ver. Eu nem sei como te contar isso, murmurou Nádia, desligando a máquina de costura e segurando a cabeça com as 2 mãos. Acho que estou ficando louca. Mas o que aconteceu? Perguntou a colega, olhando em volta em busca do supervisor. Depois de se certificar de que ele não estava por perto, puxou um banco e se aproximou. O Igor reapareceu. Como assim? Qual Igor? O meu ex-marido. Nádia, você tá bem? Acho que não muito. Eu mesma não o vi, mas o Theo contou que encontrou com ele no mercado. Disse que o pai pediu dinheiro. Isso até parece com ele, comentou Márcia, mas tem um documento, né? Um atestado. Não dá para errar uma coisa dessas. E tem mais. Ele pediu pro Theo transferir o dinheiro para a conta da Lorena. Aquela mesma. Meninas, que conversinha é essa? Interrompeu o senhor Pedro Silveira com ar de indignação ao passar perto. Dona Nádia, apareça na minha sala na hora do almoço. Precisamos conversar. Tá certo, respondeu ela sem nem olhar para trás. Márcia o acompanhou com os olhos até ele se afastar. Então voltou a encarar a amiga com desconfiança e cochichou. Esse homem não sossega. Ora é café, bombom, elogio, ora ameaça cortar sua gratificação. Um cretino, disse Nádia sussurrando. Nem mulher nem filhos impedem ele de nada. Mas, pensando bem, isso pode acabar jogando a seu favor. Só faltava essa dor de cabeça para mim, resmungou Nádia. Não tô com cabeça para esses galanteios. E sobre a Lorena? É coincidência demais, ou talvez nem seja, comentou Márcia. Ah, Márcia, tô tão cansada. Já não me surpreendo com mais nada. O Igor sempre foi assim, dissimulado e esperto. Sempre foi. Você é que não queria enxergar. E pensar que eu mandava encomendas para ele na cadeia. Lembra? E chorei feito boba quando avisaram que ele tinha morrido. Pois é, mas eu não sinto mais nada por ele. Já faz tempo. Mesmo assim, a gente não foi completamente estranho um pro outro, né? Você tem um coração bom demais, disse Márcia, balançando a cabeça. E todo mundo se aproveita disso. Ela virou-se de volta para a máquina de costura. Nádia também tentou afastar os pensamentos que a atormentavam e focar no trabalho. Mas o dia inteiro sua mente voltava àquilo, tentando entender, repassando tudo.
Quando Igor apareceu dizendo que eles não passariam mais dificuldades financeiras, ela até se animou. Achou que ele tinha conseguido um emprego fixo como motorista ou mecânico. Mas logo percebeu que ele não queria saber de rotina das 8 às 5. Tinha encontrado algo mais fácil, e ao que parecia, mais divertido. Saía à noite, voltava de madrugada. No primeiro mês, comprou roupas novas para si mesmo, presentes pro Theo e estava cheio de orgulho com suas conquistas. Foi só quando a polícia apareceu no apartamento que Nadia entendeu de vez. Ele estava metido com crime. No julgamento, ficou sabendo da amante, a tal Lorena, que havia conseguido escapar por pouco. Igor a chamava de minha Lorenzinha e dizia ao juiz que ela não tinha nada a ver com os assaltos. Assumiu toda a culpa. Para a esposa, que foi a todas as audiências, que mandava encomendas e se mantinha firme, ele disse apenas: "Você é uma boa mulher, Nádia. Cuida bem da casa, é uma ótima mãe. Mas amar você é impossível. Você é certinha demais." Foi condenado a 15 anos de prisão. Nádia ficou sozinha com o filho. Deu entrada no divórcio e o conseguiu sem dificuldades. Ainda assim, continuou mandando pacotes quando podia, nos feriados, em datas importantes. Sabia que ninguém mais se lembraria dele, ou cuidaria. O expediente estava chegando ao fim. As costureiras guardavam os tecidos e moldes com pressa, prontas para irem embora. Nádia também arrumou sua mesa rapidamente, se despediu de Márcia e saiu discretamente do setor. Ela sabia que o senhor Pedro Silveira estaria esperando por ela perto do vestiário feminino. Então, sem nem tirar o avental, Nádia pegou a jaqueta e saiu apressada da sala, antes que o chefe a alcançasse. "Mãe, hoje a gente ensaiou uma dança", contava Theo, caminhando ao lado dela. "É pro dia dos professores. Me colocaram para dançar com a Júlia. Ela é uma cabeça mais alta que eu e vive pisando no meu pé. Eu não gosto de dançar." No pátio, foram abordados pela carteira. Ela estava parada na entrada com um envelope na mão e abriu um largo sorriso ao vê-los. "Entrega em mãos", anunciou com importância, colocando o envelope nas mãos de Nádia. Theo logo reparou em um detalhe no canto do envelope. "Mãe, de quem será?" "Não sei. A gente vê isso em casa." "Será que é do pai?" "Não, parece algo oficial. Seu pai nunca foi de escrever cartas. Mas ia ser legal se fosse. Ele entende tudo de carro." Achando que era só alguma correspondência da fábrica ou do banco, Nádia deixou o envelope em cima da estante e acabou esquecendo dele. Só foi se lembrar alguns dias depois, durante a faxina. Abriu e leu, e de tanto espanto deu um passo para trás e sentou-se no sofá. Por um instante, achou que era algum engano. "Mãe, o que foi?" perguntou Theo, assustado. Ele largou o pano com que limpava a estante e sentou ao lado dela. "Algo muito estranho. Ainda não consigo entender. Parece que agora a gente tem uma casa no interior." "Sério? Uma casa de verdade, na roça?" "É. Minha mãe tinha uma prima, mas a gente não se via há muitos anos. E agora, segundo o que o tabelião escreveu, ela me deixou de herança uma casa." "Uau! E quando a gente vai ver?" "Primeiro, preciso checar tudo direitinho. Vai que é engano." Mas não era. A herança foi confirmada. Nádia já tinha decidido mentalmente que venderia o sítio pelo primeiro valor que alguém oferecesse. Eles estavam precisando muito do dinheiro. "Ficou maluca?" exclamou Márcia ao ouvir a história. "Se fosse comigo, eu já estava lá faz tempo, vendo se encontrava algum emprego. Uma casa só sua, Nádia. Você tem noção do que é isso?" "Ah, Márcia, não sei. Largar tudo e me mudar para um lugar que eu nem conheço." "Largar o quê?" "A fábrica. Esse quartinho apertado que você vive reclamando? Você mesma diz que não aguenta mais essa vida. Mas é o que me é familiar. E você tá aqui. Lá, eu. E lá você vai virar muda?" retrucou Márcia, com ironia. "Telefone existe para quê? E olha, nos fins de semana, eu dou um jeito e apareço por lá." Antes que Nádia respondesse, Márcia se apressou. Olha o chefe. "Bora trabalhar", disse, voltando rapidamente para a costura. O senhor Pedro Silveira se aproximou de Nádia, examinou as peças prontas, fez algumas observações e, num tom mais baixo, comentou: "Por que você anda me evitando, Nadiazinha?"
Evitando? Eu? Tô aqui o dia inteiro, do começo ao fim do turno. Você sabe do que estou falando. Já te convidei para um café várias vezes, e você some assim que acaba o expediente. É que tenho um filho. Não dá para ficar por aí depois do trabalho. Passa lá depois do turno. Só 5 minutinhos. Quero conversar com você. No fim do expediente, depois de se despedir da amiga, Nádia foi até a sala do chefe sem vontade. Ignorar o pedido poderia custar caro. Perder a gratificação seria um baque para o orçamento apertado que sustentava ela e Theo. Mas também não queria, nem um pouco, ficar sozinha com aquele homem. Entra. Vai querer um chá? Um café? Disse Pedro, largado no sofá, bem à vontade, recostado no encosto. Não, obrigada. Senta, não precisa ter vergonha. Sobre o que queria falar? Senta, Nádia. Vai ficar parada na porta por quê? Ela se aproximou e sentou-se com cuidado na beirada do sofá. Aquilo tudo a deixava muito desconfortável. Queria inventar uma desculpa e sair logo dali. A partir da semana que vem vamos começar a costurar os novos modelos. O tecido já chegou, tá ali, apontou para uma pilha de amostras coloridas. Que legal! Exclamou ela, aliviada por poder falar de trabalho. Levantou-se rápido e foi até a mesa, apalpando o tecido. Ótima qualidade. Escolhemos com cuidado. Pedro deu alguns passos na direção dela, mudando o tom. Escuta, Nádia, sei que você tá cansada. O salário aqui é baixo para esse tipo de trabalho. E você ainda tem filho para criar, sem marido. O senhor vai me demitir? Claro que não. Riu Pedro, de um jeito desagradável, e se aproximou. Muito pelo contrário. Quero te ajudar. Juntar o útil ao agradável, digamos assim. Ele colocou a mão em seu ombro. Não tô entendendo. Sim, você está entendendo. No movimento brusco, Pedro puxou Nádia para perto, mas ela reagiu imediatamente, empurrando e recuando até a porta, pronta para fugir se fosse necessário. Pedro lançou um olhar de desprezo. Você tá sendo burra, Nádia. Muito burra. Tenho mulher, filhos, sim, mas não tô te pedindo casamento. Se era só isso que queria dizer, então vou embora. Vai mesmo. Ele disparou, vermelho de raiva. Pode ir, mas vou cortar todas as suas gratificações. Se mudar de ideia, me procure, disse Pedro, com desprezo, ao vê-la sair. Mudar de ideia? Ele acha o que de si mesmo? Pensou Nádia, furiosa. Herói de novela? Devia era se olhar no espelho antes de sair por aí tentando arranjar amante com tanta cara de pau. Pelo menos agora Nádia entendia por que os critérios na fábrica eram tão desiguais. Algumas costureiras levavam bronca por 1 minuto de atraso, enquanto outras nem eram advertidas por faltar ou estragar material. Ela caminhava para casa sentindo um fogo por dentro, raiva, humilhação e impotência. Dava vontade de cuspir na cara dele, de escrever a carta de demissão e nunca mais ter que aturar piadinhas, ameaças ou propostas nojentas. Márcia estava certa. Ela já estava farta. Da fábrica, da máquina de costura, do chefe, da rotina, da estrada batida de todos os dias. Mas, e depois? O que faria da vida? Foi então que a ideia da casa herdada no interior acendeu uma fagulha de esperança. Era sua chance, sua tábua de salvação. Ir embora, desaparecer, recomeçar. Prometeu a si mesma que iria até lá no fim de semana. Que legal! Comemorou Theo, correndo para procurar a mochila de trilha e a garrafinha térmica. A gente leva sanduíche e faz uma mini aventura. O dia estava ensolarado, com aquele calor gostoso. Foram a pé até a estação, pegaram um trem local e acharam 2 lugares juntos. Há quanto tempo a gente não faz um passeio desses? Sorriu Nádia. É mesmo, respondeu o menino. Você acha que tem rio lá? Acho que tem um lago. Então a gente precisa levar vara de pescar. Nádia não demonstrava, mas estava nervosa. Tinha medo do que encontraria. Ela e a tia haviam perdido contato havia muito tempo, e ninguém sabia o estado em que a casa estaria. E se fosse uma cabana prestes a cair, com as paredes todas apodrecidas, ou só ruínas, os restos de uma vida antiga, ainda de longe, avistaram um telhado azul e um portão celeste.
No meio de casas modernas, com cercas de ferro, o pequeno chalé de madeira parecia modesto, mas acolhedor. Tinha um banco sobre a janela, canteiros de flores e um barril pintado com joaninhas para guardar a água da chuva. A tia claramente amava aquele lugar. Dentro, 3 cômodos, cozinha e despensa. Tudo limpo, arrumado, organizado. Se não fosse pela espessa camada de poeira sobre os móveis. As prateleiras e a mesa estavam tão organizadas que dava até a impressão de que alguém ainda morava ali. Mãe, a gente vai dormir aqui hoje? Perguntou Theo, examinando uma coleção de elefantinhos de porcelana. Não sei. Você quer? Respondeu Nádia, caminhando pensativa pela casa. Eu queria. Aqui é legal. Então vamos ficar. Amanhã é domingo, dá para aproveitar. A gente pode passear, ver onde ficam os mercados, o posto de saúde. Todos os medos foram embora rapidamente. Ao contrário, Nádia sentiu uma paz tão grande que pensou: e se a gente ficasse aqui de vez? Sentiu que aquele lugar poderia curar suas feridas, ajudá-la a colocar os pensamentos em ordem. Ali, talvez, ela conseguisse parar de viver com tanto medo. Mas, por enquanto, não havia como escapar da realidade. Chegou a segunda-feira, e com ela, o despertador tocando cedo, o rosto sonolento e triste de Theo e o ônibus lotado e abafado. E aí, como foi a viagem? Dá para morar lá? Tem alguma coisa naquele lugar? Perguntou Márcia, ansiosa, enquanto caminhavam até a portaria da fábrica. Foi bom. Dá para morar, sim, respondeu Nádia de forma breve. Quanto mais se aproximava da fábrica, mais seu humor piorava. Teria que voltar a aguentar as provocações do Sr. Pedro Silveira, que depois da conversa em sua sala, havia se tornado ainda mais insuportável. Aproveitava qualquer brecha para cutucá-la. Dizia que ela era a que produzia menos, ou então a colocava para cumprir metas impossíveis. E o pior é que Nádia não podia retrucar, nem se defender. Até tentou algumas vezes, mas não adiantava. Só dava mais munição para ele cortar seus ganhos. Reunião urgente, avisou a contadora, entrando no setor de costura. O que será agora? Resmungou Márcia, largando a costura a contragosto. A gente mal dá conta da produção, e ainda tem que parar para essas reuniões fora de hora. Logo todos os funcionários estavam reunidos e sentados. Pedro Silveira entrou com pose séria, sentou-se com calma e ficou folheando os papéis por alguns minutos. Só então começou a falar. Boa tarde a todos. Infelizmente, venho com uma má notícia. Neste mês, não haverá nenhum adicional. Um murmúrio de indignação percorreu o salão. A pergunta era inevitável. Por que então se matar de trabalhar com pressa, se no fim só quem ganha é a chefia, que pode tirar férias extras na praia? Eu entendo a insatisfação de vocês, continuou Pedro Silveira, depois que os funcionários se acalmaram. Mas não posso fazer nada. A culpa é de uma colega de vocês. Todos se entreolharam, esperando que ele explicasse. Nádia, sem saber porquê, sentiu um aperto no peito. Não esperava nada bom vindo dele, e depois de tudo o que tinha acontecido, muito menos. O que mais ele poderia inventar agora? Como vocês sabem, compramos recentemente um novo lote de tecidos. Custou caro, por isso pedi que tivessem extremo cuidado. Mas, infelizmente, a Nádia, disse ele com reprovação, encarando a costureira sentada na última fileira, estragou pelo menos 1/5 do material. Não se sabe se por descuido ou falta de habilidade. O prejuízo foi grande, então não restou outra alternativa. Vamos ter que cortar os adicionais. O salão foi tomado por murmúrios. Alguns colegas olharam para Nádia com raiva, outros com pena, e outros com superioridade. Ela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Márcia apertou sua mão com firmeza, demonstrando apoio, e isso, de fato, lhe deu forças. Depois de respirar fundo por alguns segundos, Nádia criou coragem. Levantou-se, olhou direto nos olhos do chefe e disse, em voz firme e alta: "Isso não é verdade." "Não é verdade?" debochou ele. "Era melhor se você pedisse desculpas na frente de todos." "Não tenho nada pelo que me desculpar. Cumpri meu trabalho com honestidade. Costurei todos os modelos corretamente. Não estraguei nenhuma peça. Tá me chamando de mentiroso?"
Só estou dizendo que o senhor costuma mentir e manipular com frequência. O rosto de Pedro se contorceu de raiva. Ninguém jamais tinha falado com ele daquela forma, ainda mais em público. Ele ficou sem reação por um momento. Não esperava ser confrontado, muito menos por ela. E quando foi que eu menti, hein? Algumas funcionárias não conseguiram conter os risos. Aquilo atingiu em cheio. Mais irritado ainda, ele tentou se defender. A diretoria está satisfeita comigo. Sempre me usam como exemplo. Não vou aceitar que uma costureira medíocre venha me humilhar em público. Só estou respondendo a uma acusação falsa. O senhor me ofendeu primeiro, ao me culpar por algo que não fiz. Estão vendo? Nem admite o erro. Agora vocês já sabem por que vão receber menos. Que saibam mesmo. Retrucou Nádia, firme, sem recuar um passo. Suas pernas tremiam. O corpo todo parecia em choque, tomado por um frio que não vinha do ar, mas do nervosismo. Mesmo assim, ela não conseguia se calar. Era como se tudo estivesse transbordando. Embora, sinceramente, eu ache que todo mundo aqui já saiba. Declaro a reunião encerrada. Não há mais nada a discutir, disse Pedro Silveira, levantando-se. Mas ninguém mais se mexeu. Ué, por que ninguém se levanta? Provocou Nádia, encarando o chefe. Será que o senhor tem algo a esconder? Eu sou o mais honesto aqui dentro. Não vou tolerar calúnias. Calúnia? Está falando das suas várias amantes aqui entre as funcionárias. Um burburinho nervoso se espalhou pela sala. Márcia cobriu o rosto com as mãos, já prevendo que aquilo terminaria mal. Mas Nádia não se conteve. O limite havia sido ultrapassado. A paciência tinha acabado, e o medo sumido. Agora era hora de dizer tudo, doa quem doer. As faltas delas o senhor finge que não vê. Ganham mais bônus, escolhem o recesso que quiserem. Mas quando eu recusei seus convites, porque não vou me envolver com um homem casado em troca de privilégio, o senhor passou a me perseguir. É nojento. E esse é o resultado. Já chega, sussurrou uma colega, desconfortável. A verdade incomoda, né? Rebateu Nádia, firme. E você? Não sente vergonha? Quantas namoradinhas ele tem aqui dentro? 10? Trair a própria esposa. Tudo bem? Agora, vergonha na cara, dignidade. Isso ninguém conhece mais? Façam o que quiserem. Durmam com quem quiserem. Podem até cortar meu salário, porque eu não fico mais aqui. Silêncio total. Alguns desviaram o olhar. Outros apenas a encaravam, surpresos. Sem esperar por reações, Nádia se levantou e seguiu direto para o setor de RH. Estava decidida a pedir demissão. Não queria nem pensar no depois. Só desejava não ver mais aquelas caras, esquecer aquelas paredes, aqueles corredores, aquele refeitório cinzento e sufocante. Você vai mesmo sair? Perguntou Márcia, tentando esconder o tremor nas mãos. Vou. Sim. Já passou da hora. Talvez você também devesse sair. Quem sabe o que vão inventar da próxima vez? Quer saber? Vai lá para casa passar uns dias. Tem espaço de sobra. Você descansa, escuta o silêncio. Lá é tudo tão bonito. Tá bom. Eu vou. As duas se abraçaram forte. E Nádia, sem querer perder nem mais um minuto naquele lugar, saiu quase correndo do prédio, deixando para trás um capítulo inteiro da sua vida. Saiu andando. Às vezes chorava, às vezes sorria. Mas em nenhum momento se arrependeu. Era como tirar um peso enorme das costas. Como redescobrir a própria liberdade. E Theo só se alegrava. As mudanças não assustavam Theo. Ao contrário da mãe, ele se sentia empolgado, animado, querendo que o tempo passasse logo. E se a gente doasse esses brinquedos? Perguntou, estendendo um grande saco. Lá eu vou ter outras coisas para fazer. Tipo o quê? Pescar, carregar lenha. Nádia olhou para o filho. Quando foi que ele cresceu tanto? Parecia que ontem ainda era um menininho. E agora, de forma impressionante, parecia ter herdado só o melhor do pai. O bom humor, a autoconfiança e a facilidade de se adaptar ao novo. A mudança aconteceu sem grandes dificuldades. Todas as coisas couberam em uma caminhonete. O carregador ajudou a levar tudo até a casa. Passaram alguns dias arrumando, limpando,
organizando e se acostumando. Márcia apareceu com alguns presentes e contou que, desde a reunião, o chefe andava de cara fechada, feito nuvem carregada antes da tempestade. Mas não tocou mais no assunto. Nem uma palavra. Nádia teve que aprender a acender o fogão a lenha, a esquentar água para lavar louça, a nunca deixar as compras para o fim do dia. O mercadinho da vila não era como os supermercados da cidade. Agora, precisava acordar ainda mais cedo. Pela manhã, um ônibus passava para buscar Theo e outras crianças e levá-los até a escola no povoado vizinho. Para a surpresa dela, o filho se adaptou com facilidade. A turma tinha só 18 alunos, bem menos do que os 30 da antiga escola. E por lá, novos colegas eram raridade, então a chegada de Theo virou um acontecimento. "Tô me sentindo uma celebridade", brincou ele, voltando do primeiro dia. "Todo mundo querendo saber de onde eu vim, onde eu morava antes. Ah, e lá tem até um clube de robótica. Mas não dá para participar. Por quê? Porque o ônibus leva todo mundo logo depois da aula. Então ninguém pode fazer nenhuma atividade extra. Mas pensando bem, ainda bem, nada de dança", completou com um sorriso. Nádia se surpreendia cada vez mais com ele. Tão independente, corajoso, sociável, e sempre tão certo do que queria. Se eu tivesse sido assim na minha época, pensava ela, com certeza teria cometido menos erros. Cerca de um mês depois da mudança, um carro antigo estacionou na beirada da estrada, perto da casa. Uma mulher desceu, disse algo ao passageiro e caminhou direto para o quintal com o telhado azul. "Olá!" chamou ela ao ver Nádia no quintal. "Olá!" respondeu Nádia, segurando um monte de lenha nos braços. "Estou passando de casa em casa, conversando com os moradores. Posso entrar?" Sobre o que é? Tinha algo naquela mulher que Nádia não gostou de imediato. Era inquieta, com um tom de voz forçado. E quando a mulher disse seu nome, Nádia sentiu um desconforto imediato. "Lorena?" repetiu, não por não ter entendido, mas para confirmar o que ouviu. Na mesma hora, lhe veio à mente o nome da amante de Igor. Será que era ela? Ficou pensando nisso, mas não tinha certeza. Nunca havia visto a outra pessoalmente. "Sim", respondeu a mulher. "E você, Nádia? Você não está pensando em vender esta casa, está?" "Ainda não. É que, por aqui, provavelmente não tem trabalho, né? E seu filho vai precisar de atividades educativas." "Filho? Bom, imagino que você tenha filhos. Acho que isso não vem ao caso. E não pretendo vender nada por enquanto. Na verdade, estou pensando em abrir uma oficina de costura aqui. Mas olha só, eu tenho um espaço ótimo na cidade. Seria muito mais adequado para isso. Lá você ganharia bem mais." "Você está dizendo que trocaria seu imóvel urbano por uma casa no meio do mato?" "Sim. Por que não? Nem uso mais. É bem localizado, com bastante movimento de gente o dia todo." Nádia ficou pensativa. A proposta parecia, de fato, interessante. Talvez valesse a pena ir ver. Mas a cautela e o mau pressentimento falaram mais alto. "Não, obrigada. Talvez algum vizinho se interesse. Mas pense com carinho. Podemos trocar contatos." "Não é necessário. Eu não vou vender." A visitante hesitou, percebendo que a conversa havia terminado, e que a resposta não tinha sido a que esperava. Nádia se despediu, entrou em casa e trancou a porta. Depois, ficou observando pela cortina de renda. A mulher não seguiu pela rua. Deu meia volta, entrou no carro e partiu em direção à estrada. Não era exatamente medo que Nádia sentia, mas um incômodo persistente, uma sensação de alerta. O pensamento que ela mais tentava evitar começou a ganhar força. Igor está vivo. E agora sabe onde estamos. Mas, se isso fosse verdade, o que ele queria? Dinheiro? Será que ele não percebe em que condições eles estão vivendo? Ou será que, para ele, a ex-esposa agora parece rica, dona de uma casa no interior, como se estivesse cheia de posses? Depois disso, ninguém mais apareceu. Nádia tentou apagar o encontro com Lorena da mente, empurrando aquela conversa para um canto esquecido. Havia preocupações mais urgentes, como sobreviver. As economias estavam chegando ao fim. Ela precisou comprar lenha já cortada para o inverno,
e depois, pagar um ajudante para consertar a cerca. Até que um dia, tomou coragem. Levou Theo até o ponto de ônibus, e sozinha, seguiu até a estação de trem. Foi à cidade comprar tecidos e aviamentos, o que ela sabia fazer, e naquele momento, seu único meio de sustento. Mas a viagem também tinha um lado sombrio. Por mais que tentasse afastar os pensamentos, Igor continuava rondando sua mente, incômodo, presente, insistente. E Nádia tinha quase certeza, era ela. Lorena, determinada a confirmar suas suspeitas, comprou uma câmera escondida, de boa qualidade. Voltou e a instalou discretamente perto do túmulo de Igor. Com um sentimento difícil de explicar, olhou a fotografia gravada na lápide. Jamais imaginaria, e nunca teria acreditado, que enterraria o próprio marido, e algum tempo depois, descobriria que ele estava vivo, à solta por aí. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela esperava registrar Lorena fazendo alguma visita. Precisava ter certeza. Ela veio mesmo até aqui? Ou tudo não passou de uma impressão? Durante alguns dias, ninguém apareceu. Mas, para seu total espanto, a imagem que surgiu na tela não era de Lorena. Era Igor. Até com foto e tudo, zombou ele, na gravação. Sua esposa se dedicou, comentou outro homem, cuja voz também soava familiar. Pois é. Vamos brindar ao falecido Igor. Gente boa. E afinal, de que foi que eu morri? Peguei um resfriado, não foi? Ah, podiam ter inventado algo mais criativo. Mas desse jeito já serviu. No fim, todo mundo acreditou. Sim, mas agora pareço um idiota. Primeiro, sou preso por roubo, depois morro de nariz entupido. Deixa disso. Vamos. É melhor não ficar dando as caras por aqui. Os dois se afastaram até desaparecer da imagem. Na tela, restaram apenas folhas amarelas caindo sob um céu cinzento. Mas Nádia continuava ali, imóvel, encarando a gravação. Ela mal conseguia acreditar no que tinha visto ou ouvido. Igor estava vivo. De verdade. E agora ela precisava lidar com essa nova realidade, absurda, perigosa, inaceitável. E Lorena, por que ela apareceu? O que queria com aquela conversa sobre comprar a casa? Os dois claramente estavam tramando alguma coisa. Mas o quê? Era impossível saber. Durante dias, Nádia cogitou procurar a polícia. Viver com medo, preocupada com a própria segurança e com a de Theo, era sufocante. Mas, ao mesmo tempo, entregar Igor, vê-lo voltar para a prisão. Era doloroso demais. Por pior que ele fosse, ainda faziam parte da mesma história. Ainda havia um passado em comum. E foi justamente quando ela parecia decidida a denunciá-lo, que alguém deixou um envelope na sua caixa de correio. Sem remetente, sem destinatário, sem selo. Dentro, apenas uma folha impressa. O bilhete era curto. Oi. Já deve ter percebido. Tenta ir à polícia e o Theo pode não voltar da escola um dia. Nádia deixou o papel cair no chão e cobriu o rosto com as mãos. Igor não havia mudado. A única diferença era que agora ela o enxergava como ele realmente era. Sem ilusões. Pegou o bilhete amassado com a intenção de jogá-lo no fogão a lenha. Mas, no último instante, hesitou. Aquilo era uma prova. Uma confirmação de que ele estava vivo, e ainda envolvido em coisas perigosas. Mesmo assim, ela não foi à polícia. Uma confiança irracional, quase ingênua, tomou conta dela. Algo dentro de si dizia que Igor jamais teria coragem de machucar o próprio filho. Ele precisa ter pelo menos um pingo de consciência. Precisa. Mãe! É tão legal tirar a neve! Gritou Theo, vendo-a pela janela. É porque ainda tem pouca. Respondeu ela, sorrindo. Espera até o inverno de verdade chegar. Ela sorriu ao vê-lo, bochechas coradas, gorro torto, botas cobertas de neve e uma pá nas mãos. Estava tão feliz, como se nunca tivesse vivido na cidade. O celular vibrou. Ela ignorou. Mas, alguns minutos depois, resolveu conferir. Era uma notificação, vencimento de um boleto bancário. Mas eu não fiz nenhum empréstimo. Ligou para o banco e tentou explicar. Deve haver algum engano. Eu nunca fiz esse contrato, disse Nádia, tentando manter a calma. Entendo,
senhora, respondeu o atendente. Mas consta aqui a sua autorização. Infelizmente, não podemos fazer mais nada. Como assim? Alguém fez um empréstimo no meu nome e vocês não podem fazer nada? Isso é crime. Nesse caso, a senhora precisa procurar a polícia. Se houver uma solicitação oficial, forneceremos todas as informações necessárias. O desespero tomou conta de Nádia. Há menos de meia hora, ela achava que sua vida finalmente estava entrando nos eixos, e agora, parecia desmoronar de novo. As mãos tremiam de nervoso. Ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para sair daquela armadilha. Começou a pesquisar na internet casos semelhantes, tentando entender o que poderia fazer. Mas, sem encontrar uma saída, sentou-se no chão e encostou a cabeça no sofá, exausta. Acabei de terminar a limpeza, avisou Theo, animado, tirando as botas ao entrar na sala. Mas, ao ver a mãe daquele jeito, parou na mesma hora. Mãe, o que foi? Eu não sei mais o que fazer, murmurou Nádia, chorando de pura impotência. Quando conseguiu se acalmar e explicar o que estava acontecendo, Theo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, baixou a cabeça e falou, arrependido. Mãe, me perdoa. Acho que a culpa foi minha. O quê? Por quê? Por causa daquele dinheiro que mandei pro papai. Acho que o que ele queria mesmo era descobrir o número do seu cartão. Eu nem imaginei que pudesse ter sido ele, respondeu Nádia, ainda tentando processar tudo. Mas, mesmo que tenha sido, a culpa não é sua, filho. Para fazer um empréstimo usando meu nome, ele precisaria de muito mais informações do que só os dados do cartão. No dia seguinte, Nádia salvou a gravação da câmera em um pendrive, pegou o bilhete de ameaça e foi até a delegacia. A polícia registrou a denúncia sobre o empréstimo fraudulento e encaminhou o vídeo para análise técnica. Mas, como ela já suspeitava, o processo prometia ser lento. Até lá, pensou com amargura, vou ter que continuar pagando. Curiosamente, ao voltar para casa, ela se sentia um pouco mais tranquila. Percebeu que precisava manter o controle. O que estava feito, e não dava para mudar da noite pro dia. Mas Theo precisava dela. De uma mãe firme, equilibrada. Ela precisava seguir em frente, garantir o sustento da casa e cuidar do que era essencial. A cerca de 1 quilômetro da vila havia uma fazenda onde muitos dos moradores trabalhavam, com exceção dos aposentados e daqueles que vinham só para descansar. Nádia lançou um último olhar para a máquina de costura e o overlock. Com pesar, cobriu os equipamentos, guardou os tecidos no armário e saiu para procurar emprego como auxiliar de serviços gerais. Bom dia, disse ela, ao se aproximar de um homem forte, com cerca de 50 anos, que tinha acabado de desligar a motosserra. Bom dia. Queria falar com o responsável pela fazenda. Sou eu mesmo. Estou procurando trabalho. Trabalho por aqui não falta. E qual é a sua profissão? Sou costureira. No momento, não temos vaga para costureira, respondeu o homem. Mas a nossa ordenhadora vai se mudar para a cidade. Tá de saída. Mas se quiser, pode tentar algo no povoado ali perto. Talvez um ateliê. Eu aceito a vaga na ordenha, disse Nádia, sem hesitar. Certo então. Apareça amanhã bem cedo. Ela mesma vai te mostrar tudo. Na manhã seguinte, enfrentando o frio da estrada de terra, Nádia caminhava em direção à fazenda. O peso daquela decisão era grande. Ela não queria aquele trabalho, e isso tornava tudo mais difícil. Mas havia um pensamento que a mantinha firme. Mais cedo ou mais tarde, a polícia vai resolver, ou eu vou conseguir quitar essa dívida. Aí posso sair daqui. Vai dar certo. O começo é sempre complicado, mas depois a gente se acostuma, disse a ordenhadora, tentando encorajá-la. Espero que sim. Pelo menos vou me esforçar, respondeu Nádia. Gostei muito do lugar. A fazenda é pequena, mas bem organizada. O senhor Armando Pereira é um bom patrão. Nunca atrasa o pagamento. E ainda dá um extra nos feriados. E por que você está indo embora? Minhas netas tiveram gêmeos. Preciso ajudar por lá. E eu, vim parar aqui porque herdei a casa da minha tia, disse Nádia, apontando na direção da vila. Fica ali, logo depois daquelas árvores. A da casa de telhado azul? Ah, sim. A dona Celeste Romão.
Isso mesmo, confirmou Nádia. Lembro bem dela. Gente boa. Comprava leite aqui na fazenda. Sempre acabávamos nos encontrando por aí. Pois é, acabei me mudando para cá. A ideia era abrir uma oficina de costura, mas agora estou enfrentando dificuldades. Fizeram um empréstimo no meu nome. Um golpe. Nossa, que absurdo. E você foi à polícia? Fui. Mas essas coisas demoram, né? A ordenhadora ficou tocada com a história. No mesmo dia, procurou o senhor Armando Pereira e contou tudo sobre a nova funcionária. Ele ouviu com atenção e prometeu que faria o possível para ajudar. Mais tarde, já cansada após o fim do turno, Nádia se preparava para ir embora quando o patrão saiu de sua sala, que também servia como escritório, setor de RH e contabilidade. Nádia, tem um minutinho? Claro. Como foi o primeiro dia? Cansativo, mas suportável. Acho que vou conseguir me adaptar. Que bom. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Fiquei sabendo da sua situação e queria tentar ajudar. Tenho um amigo advogado, muito competente, embora esteja passando por um período complicado. Aqui está o número dele. Já avisei que você deve ligar. Muito obrigada. Durante alguns dias, Nádia mal teve forças. Mas no fim de semana, criou coragem, ligou para o número e marcou uma consulta. Theo foi com ela até a cidade. Enquanto ela conversava com o advogado, ele ficou brincando e entretendo outras crianças na brinquedoteca. Tinha esse dom raro, conseguia se dar bem com qualquer pessoa. Me conte tudo, pediu o advogado, com um tom meio distante. Nádia começou a relatar, mas, por dentro, avaliava o homem à sua frente. Tinha mais ou menos a mesma idade que ela, corpo firme, mas a pele do rosto era irregular. Usava óculos escuros e uma peruca que não disfarçava muito. E nos olhos, uma tristeza tão profunda que dava vontade de chorar junto. Vou pensar no que pode ser feito, disse ele ao final. Amanhã te ligo. Tá certo. Obrigada. Fico no aguardo. Como prometido, ele ligou no dia seguinte e confirmou que assumiria o caso. Na semana seguinte, voltaram a se encontrar. Dessa vez, Martim estava mais solto, quase animado. Parecia revigorado por estar de volta à rotina profissional. E o seu filho? Onde está? Na escola. Claro, quem não tem filhos, às vezes esquece dessas coisas. Agora acho que nunca vou saber como é isso. Por quê? Quem vai querer um cara como eu? Respondeu Martim, com um sorriso amargo, enquanto tirava os óculos e a peruca. Os cabelos naturais eram simples, os olhos castanhos. Mas havia uma cicatriz longa na testa. E a pele do rosto, do queixo até o pescoço, estava marcada por cicatrizes profundas, como se ele tivesse sofrido queimaduras graves anos atrás. O que aconteceu com você? Foi por causa do trabalho? Perguntou Nádia, em voz baixa. Foi. Recusei ajudar certos clientes. Depois sofri um acidente. Acabei com queimaduras sérias. Que tipo de clientes? Criminosos. De verdade. Queriam que eu ajudasse a tomar o negócio de um concorrente, usando brechas jurídicas. Eu disse não. Na visita seguinte, foi Martim quem fez questão de levar Nádia de volta à vila, e ainda ficou para tomar um chá com ela. Estavam tão envolvidos na conversa que nem perceberam o carro velho estacionado próximo da casa. Dentro dele, 2 homens e uma mulher observavam tudo. E esse aí, quem é? Resmungou Igor, visivelmente irritado. Já falei, ela contratou um advogado, respondeu Lorena, observando com atenção. Advogado é problema. E desde quando alguém te pergunta se você quer ou não? Tá do lado dela agora? Isso não interessa. Ninguém vai perguntar nada para nós. Mas se eles começarem a investigar juntos, vão descobrir que foi você quem fez a fraude no nome dela. E podem até impedir a venda da casa. Mas ela não quer vender. Pois é. Então vamos ter que agir diferente. Do meu jeito. Sem rodeios. Sem precaução. Do jeito que eu gosto, murmurou Igor, com um meio sorriso. Os encontros com Martim se tornaram uma verdadeira válvula de escape para Nádia. Ela ainda não admitia nem para si mesma, mas uma parte dela queria ir à cidade só para vê-lo. E o mais curioso era que a aparência dele já não fazia diferença. Ao lado de Martim,
Ela se sentia segura. Conversar com ele era leve, reconfortante. Enquanto isso, o ano novo se aproximava. As ruas ganhavam luzes e guirlandas coloridas, e as vitrines das lojas estavam cheias de enfeites natalinos. Mesmo com pouco dinheiro, Nádia decidiu comprar um presente para Theo. Os problemas vão passar, pensou. Mas a infância dele não volta. Ao chegar à estação, já seguia em direção à saída quando sentiu alguém segurar sua mão. Virou-se, surpresa, e deu de cara com uma menina, muito bonita, mas usando roupas velhas e gastas. Olá! Aconteceu alguma coisa? Perguntou Nádia, instintivamente. Quer que eu leia sua sorte? Ah, não, obrigada. Eu não acredito muito nessas coisas. E, também não tenho dinheiro, viu? A menina então lançou um olhar para uma mulher que estava por perto, também mal vestida, distraída comprando salgados no balcão da lanchonete. Você precisa ter cuidado, disparou a menina, de repente, num tom apressado. Alguém quer te fazer mal. Como assim? Quem? Alguém que você conhece bem. Antes que Nádia dissesse qualquer coisa, a menina completou. Tá, agora preciso ir. E saiu correndo. A mulher que estava no balcão. Nádia achou que aquela mulher fosse a mãe da menina. Lançou um olhar severo para a garotinha, disse algo baixinho e saiu apressada da estação. A sensação que ficou depois do encontro foi estranha. Parte dela achava que era bobagem, coisa de criança. Mas outra parte não conseguia ignorar. Afinal, Igor ainda estava por aí, e sim, representava uma ameaça real. Foi então que Nádia teve uma ideia de como pegar Igor, e contou imediatamente para Martim. E por que não? Respondeu ele. Se algo sair errado, eu dou um jeito. Vai que ele mesmo aparece. Então, à noite eu publico o anúncio, disse ela, decidida. Depois de comprar o presente de Theo, Nádia voltou para a vila. O plano era direto, anunciar a casa por um valor bem abaixo do mercado e ver se, assim, Igor tomaria alguma atitude. Se tudo desse certo, aquela história interminável poderia finalmente chegar ao fim. Mais de 2 semanas se passaram antes de a armadilha surtir efeito. Lorena marcou de visitar a casa num fim de semana. Martim estaria por perto, pronto para agir caso Igor aparecesse, e entregá-lo à polícia. A tensão aumentava a cada dia. Theo, no entanto, achava tudo uma aventura. Pena que o papai é assim, suspirou, sentado perto do fogão com uma caneca de leite quente. Ele podia ter me ensinado a dirigir. Bom, ainda pode ter outro pai, né? Será? E como você se sentiria com isso? O menino pensou por um instante, terminou o leite, lavou a caneca, colocou sobre a mesa e voltou a se sentar. A casa ainda estava fria, mas a cozinha já tinha aquecido. Não dava vontade de sair dali. Se ele for legal, divertido, tá tudo bem. Nádia sorriu, mas preferiu não responder. Ainda não era hora de pensar em vida amorosa. Mas era bom saber que o filho não rejeitava a ideia. Talvez um dia, realmente, um novo homem pudesse fazer parte daquela família. No dia marcado para a visita de Lorena, todos estavam preparados. Assim que o carro estacionou no portão, Martim deu a volta pela parte de trás da casa, saiu pelo terreno do vizinho e ficou de tocaia por perto, observando. Os vidros escurecidos do veículo não permitiam ver quem estava dentro, mas ele tinha certeza, Igor estava ali. Está tudo ótimo, disse Lorena, dando uma olhada rápida no interior da casa. E não quer ver o quintal, os anexos? Não, isso não me interessa. Vamos só assinar os papéis logo. Nesse instante, Nádia viu algo. Nádia viu pela janela. Era Martim. Ele se aproximou do carro com firmeza e abriu de repente a porta do lado do passageiro. Logo começou a discutir com Igor. O que está acontecendo lá fora? Perguntou Lorena, assustada, indo até a janela. Nesse momento, Martim tentou puxar Igor para fora do carro. Igor resistia com todas as forças. Conseguiu se desvencilhar, passou rapidamente para o banco do motorista e arrancou com o carro. Mas o que é isso? Exclamou Lorena, revoltada, e correu em direção à porta. Fica onde está, disse Nádia, em um tom surpreendentemente frio e firme. Você não vai sair. Como assim não vou? Me solta. Eu disse que você vai ficar aqui. Para onde ele foi?
Com quem ele estava falando? Ele te abandonou e fugiu para se salvar. Não, o que você quer é só se vingar. Tá com raiva porque ele te deixou. Eu é que deixei ele. Porque não queria mais viver com um homem que trai, que rouba. A gente vai ter dinheiro. Ele vai mudar. E você acredita mesmo nisso? De repente, Lorena soltou a jaqueta que Nádia tentava impedir que ela vestisse, sentou-se no chão e desabou em lágrimas. Theo, saindo do quarto, olhou para a mãe com expressão de dúvida. Eu já sei, disse Lorena, entre lágrimas. Eu sei de tudo. Mas, eu e Igor vamos ter um filho. Eu achava que ele ia mudar por causa disso, pela nossa família. Theo, coloca a chaleira no fogo, por favor, pediu Nádia. Quando o filho foi para a cozinha, ela se voltou para a visita. Então quer dizer que nem isso te ensinou nada? Se ele for preso, eu vou interromper a gravidez. Não quero isso sozinha. Sozinha eu não aguento. Que tolice. Eu tenho um filho e sou feliz. Dá para criar sozinha, sim. E se o Igor não quer uma família, o problema é dele. Vem. Vamos tomar um chá. Enquanto isso, Martim ligava para a polícia, informava o modelo do carro e a direção que Igor havia seguido. Nos primeiros 30 minutos, Igor ainda comemorava o fato de ter escapado. Lorena? Que se virasse. Não era a primeira vez que ele se metia em confusão. Ia dar um jeito, como sempre. Mas logo ele viu um carro da polícia mais à frente. Os agentes tentaram pará-lo, mas Igor acelerou e passou direto. Estava sem carteira e o carro nem era dele, pertencia à amante. Durante a fuga, pensava com frieza. Fugir com esse carro velho e caindo aos pedaços. Quase impossível. Mas se conseguisse dobrar rápido numa das curvas, talvez ainda escapasse. Ele precisava acelerar o suficiente para que os policiais fossem obrigados a recuar. Fazia manobras arriscadas, ignorava ordens pelo alto-falante, esperando o momento ideal para frear e sair correndo, ou, melhor ainda, simular um acidente. Finalmente, a chance apareceu. Igor avistou uma ponte e decidiu lançar o carro de lá. O desnível não era muito grande. Se conseguisse sair a tempo, poderia se esconder na floresta enquanto os policiais examinavam o carro amassado e fumegante, tentando descobrir se havia alguém dentro. A ideia era voltar para a cidade e fugir sem deixar rastros. Virou o volante bruscamente para a direita. O carro saiu do chão, voou. Igor tentou abrir a porta e pular, mas foi atingido antes de conseguir. A escuridão tomou conta. Uma dor aguda tomou conta da cabeça, do peito, depois das pernas. E então, tudo escureceu. Após o acidente, Igor só conseguia andar com muletas. O tribunal acabou dando uma pena de 10 anos. Lorena decidiu seguir com a gravidez, mas não contou nada ao ex-amante. Meses depois, ela enviou uma mensagem para Nádia, agradecendo pelas palavras que ouviu no dia da prisão de Igor. Disse que havia conhecido outro homem, que aceitou sua gravidez e até lhe pediu em casamento. Quem diria, hein? Comentou Nádia, enquanto ajeitava a mesa com cuidado. Você é mesmo surpreendente, disse Martim, sorrindo ao servir o chá. Por que fico feliz pela minha antiga rival? Que rival, Nádia? Ela tem a vida dela, e você tem a sua. Então brinda por ela, e por você também, disse ela, meio brincando. Por mim também? Espera aí. Martim saiu por um instante e voltou com um envelope nas mãos. Nós vencemos. O banco foi condenado. Eles terão que te pagar uma indenização pelo empréstimo feito no seu nome. Tá brincando? É sério? Nádia ficou parada no meio da sala, com os olhos fixos no documento. As palavras jurídicas pareciam um emaranhado confuso, mas ela entendeu o essencial. Estava livre. Finalmente livre. As lágrimas desceram silenciosas. Ela poderia, enfim, voltar a viver. Voltar a fazer o que amava. Obrigada. De verdade, disse ela, emocionada. E eu te agradeço também. Eles se abraçaram. Ficaram um tempo em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Tanta coisa tinha acontecido nos últimos tempos, que nem dava para entender tudo de uma vez só. A pausa durou até que Martim, querendo quebrar o clima, perguntou com um sorriso. Vai me buscar na clínica, daqui a um mês? Clínica. É. Decidi fazer a cirurgia. Cirurgia plástica.
Para tentar recuperar meu rosto, explicou Martim. É claro que vamos te buscar, respondeu Nádia com firmeza. Quando ele foi embora, ela ficou um tempo parada no quintal. Tudo estava verde, flores desabrochando, as abelhas zumbindo sobre os arbustos. Os vizinhos haviam saído para o quintal, cuidando das mudas com regadores nas mãos. Theo estava terminando o último dia de aula. As férias tão esperadas finalmente chegavam. A sensação era de paz, algo impossível de descrever em palavras. Tô livre! Gritou Theo, jogando a mochila para o fundo do armário. Um mês de felicidade. E o que pretende fazer? Perguntou Nádia, rindo. Dormir, passear, ou talvez tomar sorvete. Então amanhã a gente vai comprar mais massinha. No fim de junho, como combinado, os dois estavam no saguão da clínica, esperando Martim. Nádia estava nervosa, como se fosse encontrar alguém totalmente desconhecido. Theo, como sempre, tranquilo. Observava os quadros na parede, aceitou um chá que uma funcionária ofereceu e bebeu com prazer. Mãe, você já viu a foto do Martim antes do acidente? Já. Por quê? Será que ele vai ficar igualzinho? Ela ia responder, mas, ao longe, viu-se aproximar um homem elegante, com sapatos novos e uma pasta de couro na mão. Ele foi até a recepção, assinou alguns documentos, e veio direto até eles. Oi, disse o homem, com a voz de Martim. Oi, respondeu Nádia, sem esconder o constrangimento. Uau, tá irreconhecível! Exclamou Theo, estendendo a mão. O advogado realmente havia se transformado. Estava tão bonito quanto antes do acidente, talvez até mais. Nádia sentia que estava ao lado de um personagem de filme, não do homem com quem dividiu tantos momentos difíceis. Mas acostumar-se com aquilo foi muito mais fácil do que imaginava. Saíram da clínica e voltaram juntos para a vila. Fizeram uma pequena comemoração no quintal e depois foram caminhar pela floresta, todos de galochas e capas de chuva coloridas. Uma imagem divertida. Difícil imaginar que eram mãe, filho e um amigo. Pareciam mesmo uma família. E em algum lugar entre os campos e as árvores, uma ideia repentina iluminou Nádia. A menina da estação. Como Nádia pôde esquecê-la? Ela precisava voltar lá e agradecê-la. Afinal, a garota havia dito a verdade. O perigo vindo de alguém que um dia foi próximo. Era real. Por que você acha que ela ainda está lá? Perguntou Martim, procurando um lugar para estacionar. Talvez não esteja. Mas, mesmo assim, quero conferir. Fiquem no carro. Eu volto rápido. Ela saiu e seguiu para a entrada da estação, observando os rostos ao redor. Trazia consigo uma sacola com doces, frutas e um kit de material para desenho. Dentro do saguão estava tão movimentado e barulhento quanto sempre. Nádia andou pelo salão de espera, espiou o balcão da lanchonete. Nada. Repetiu o trajeto, esperou mais um pouco, e com um suspiro frustrado, já se preparava para ir embora. Mas, ao olhar para trás, ali estava ela. No mesmo vestido de antes, só que agora acompanhada de outra mulher. Uma criança triste, de rosto cansado. As duas trocaram algumas palavras, e logo depois, a menina se afastou rumo à saída. Oi, chamou Nádia, se aproximando com cuidado. Podemos conversar? Oi. Mas finge que estou lendo sua sorte, tá? Claro. No passado, você me avisou de um perigo. Obrigada. Você me ajudou de verdade. Os olhos da menina brilharam de felicidade. Isso é para você, disse Nádia, estendendo a sacola. Não. Não dá. Eles vão pegar de mim. Aquela é sua mãe? Mãe? Não. Eu trabalho para eles. Peço esmola. Faço leitura de sorte. E você quer continuar aqui? Claro que não. Mas eles não vão me deixar ir. Você pode fugir. Agora? Agora mesmo. Olha, ela se distraiu. Vamos. Nádia pegou a menina pela mão. Juntas, se misturaram à multidão, saíram do prédio e correram até o carro. Lídia deitou no banco de trás, para não ser vista, e Martim arrancou com o carro assim que pôde. Durante o processo de regularização dos documentos da menina, Martim descobriu algo importante. Os pais de Lídia haviam sido vítimas de Igor. Ele e seu grupo assaltaram pequenos empreendedores até levá-los à falência. Depois disso,
Os pais da garota morreram em um acidente de carro. A menina ficou com uma tia, que não se importava nem um pouco com ela. Para sobreviver, Lídia passou a vagar pelas ruas até cruzar o caminho de um grupo que vivia de pedir esmolas e explorar crianças. Como você sabia que essa maquete não ia funcionar? Perguntou Theo, olhando desanimado para a estrutura desmontada à sua frente. Minha mãe sabia prever o futuro, respondeu Lídia, enquanto ajudava a arrumar a mesa. As massinhas estavam todas organizadas por cor na caixinha. E eu também tenho um pouquinho desse dom, disse ela, sorrindo. Mas hoje foi só falta de vontade, rebateu Theo, dando de ombros. Por isso não deu certo. Nádia observava a conversa dos dois com um sorriso no rosto. Estava prestes a sair para o ateliê, onde supervisionaria a equipe de costureiras. Um novo lote de vestidos estava pronto para ser enviado ao exterior. E como de costume, Martim logo apareceu. E então, vamos? Disse ele, animado, batendo palmas. A gente vai junto? Perguntou Theo, surpreso. Vamos todos para a chácara. Respondeu Nádia. Um ano depois do casamento de Nádia e Martim, a casa com o telhado azul era puro aconchego. No jardim bem cuidado, flores coloridas dividiam espaço com os brinquedos espalhados por Theo e Lídia, que agora eram como irmãos. Nádia costurava sob medida para clientes fiéis e exportava peças únicas com a ajuda do ateliê que finalmente prosperava. Martim, com o rosto recuperado e o olhar sereno, continuava advogando, mas agora com horários mais leves, para estar em casa a tempo do jantar em família. À noite, depois que as crianças dormiam, os dois ainda se olhavam com a mesma gratidão silenciosa de quem sabia que, apesar de tudo, haviam recomeçado e vencido. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.